Olá, que a boa mão do Senhor repose sobre você e sobre sua família. Que nesse tempo juntos, celebrando o nome dele, você tenha um tempo de grande edificação e que nós possamos nos alegrar com aquilo que ele já preparou para mim e para você. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.
Agora ficou mais fácil de você saber tudo o que acontece aqui na Igreja Batista da Lapa. Com o nosso novo aplicativo instalado no seu celular, a um toque, você tem acesso a tudo aquilo que fazemos durante a semana, durante o mês e o ano todo. Lá você tem acesso às notícias, você tem acesso à agenda da igreja, você tem acesso ao conteúdo, aquilo que acontece nos nossos vídeos, das celebrações, dos cultos dominicais, dos nossos canais de comunicação, do nosso site e as outras redes, e também na sua contribuição generosa em dízimos e ofertas. Agora, você só precisa acessar IBL Lapa na loja do aplicativo do seu celular, baixar e instalar. E pronto. E aí você terá todas as informações da IBL na palma da sua mão. Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com minha vida, com meus bens e meu amor. Quero dar de mim pra ver a obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti, fazer tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com minha vida, com meus bens e meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor a todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti, fazer tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti, fazer tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua glória e louvor. Nesse tempo tão difícil, Deus nos tem abençoado e protegido de uma maneira muito, muito, muito especial. E eu quero louvar ao Senhor pela generosidade dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da nossa igreja e agradecer a cada um de vocês que tem permanecido fiéis nos dízimos e nas ofertas. E agora, como um ato de louvor e adoração a Deus, quero convidá-lo a ofertar, a dedicar ao Senhor este ato de adoração.
que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Continue adorando, te louvarei, Senhor, não importa, não importa. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Deus, tu conheces o nosso coração nesse tempo. Tu conheces aquilo que vivemos. Permita, Pai, que o nosso desejo em estar na Tua presença, em permanecer na Tua presença, Senhor, seja muito firme, seja muito consciente, muito confiante na Tua ação, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está perto, sabemos que o Senhor está nos ouvindo, que as nossas canções, que a nossa adoração chegue como um cheiro suave até o Senhor, e que o que vivemos possa ser colocado diante do Senhor, e que alcancemos no Senhor todas as respostas que tanto precisamos, porque nós declaramos que queremos estar debaixo da Tua mão, queremos estar perto do Senhor, queremos estar reconhecendo o Teu senhorio em nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Deus. Adore. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar,
Que alegria podermos nos encontrar novamente, mesmo dessa maneira remota, para buscarmos compreender aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer através da palavra de Deus. É um privilégio podermos nos reunir em torno da sua palavra, para que este Espírito Santo possa nos quebrantar e nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Nestes dias eu tenho pensado muitas coisas, como cada um de nós, e me veio à mente aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, quando diz que tudo que na Bíblia outrora foi escrito serve para nos ensinar, e que através do consolo e da paciência que a Bíblia ensina, nós recebamos esperança. Também da palavra do escritor aos Hebreus, quando afirma naqueles nossos irmãos que diante das perseguições que sofriam, que há uma nuvem de testemunhas, muita gente que focou o seu olhar em Deus e em suas promessas e experimentou o poder de Deus transformador, que trouxe esperança, que trouxe forças, que fez com que eles vencessem as tribulações que estavam enfrentando. Todas estas histórias da Bíblia, todas as personagens e as suas histórias servem para nos ensinar, para nos confortar, nos consolar e, finalmente, encher o nosso coração de esperança. É por isso que eu gostaria que nós voltássemos o nosso olhar para uma personagem do Antigo Testamento, Davi, aquele pastor de ovelhas que se tornou rei. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 30. E vamos ler o versículo 6 do capítulo 30, que diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Há situações que nós falamos assim que seria cômico se não fosse trágico. E cada um de nós deve ter uma história na sua vida e às vezes até uma trajetória que a gente olha para trás, encontra os nossos reveses, encontra as nossas lutas, as nossas tribulações. E hoje, finalmente, podemos rir daquilo que passamos naquele instante. Naquele momento, sofremos, perdemos o sono, perdemos o apetite, questionamos a Deus, mas passado o tempo da tribulação, aprendido com aquele tempo, nós hoje olhamos, até rimos de algumas situações e dizemos exatamente isso. Seria até cômico se não fosse trágico. Quando fazemos este exercício sobre as histórias das personagens bíblicas, encontramos situações que nós, por vezes, ficamos perplexos diante da reação que eles tiveram e da maneira como trataram a história de suas vidas. Eu quero pensar em Davi, em primeiro lugar, como nessa sua trajetória, a vida de Davi que parece que ia melhorar. Então, quando nós olhamos a história de Davi, nós descobrimos que Davi era um pastor de ovelhas que, de repente, vai trabalhar com o rei. E aquele homem que passava as madrugadas, na vigília da noite, cuidando das ovelhas, é convidado a trabalhar com o rei. Na estrutura familiar, Davi era um caçula que cuidava das ovelhas da família. Mas na sociedade em que ele vivia, a sua fama também já havia corrido. Disse que Saul, diante do tormento que ele tinha, ele queria ouvir uma boa música. E um dos seus oficiais disse que conhecia um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um bom guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Mesmo estando dentro dessa estrutura familiar, onde ele era um caçula, e nós vamos nos lembrar que até por vezes esquecido ou relegado a um segundo plano, ele já tinha alguma fama na sua sociedade. Talvez porque o fato de ter matado um leão, um urso, já tivesse corrido por aquela região.
Então, Davi, diante da orientação ou da sugestão deste oficial de Saul, é convidado a ir até Saul, tocar a sua harpa, e diz a Escritura que Saul ficou feliz com Davi, estava satisfeito com o trabalho de Davi e quis contratá-lo. E informou a Jessé, seu pai, que ele deveria ficar ali e servi-lo. E Saul, tão satisfeito com o seu trabalho, inclusive o promove dentro da sua estrutura. Depois disso, de estar trabalhando com o rei, Davi tem uma experiência tremenda que o coloca em visibilidade para toda a sociedade, quando ele vai e enfrenta o gigante Golias. E diante daquela batalha, fica expresso a todo mundo o quanto Davi ama o Deus de Israel. É Davi que fica indignado. Como é que esse filisteu incircunciso ousa desafiar o Senhor de Israel, o Deus de Israel? E é com este amor, com esta paixão por Deus, que ele vai enfrentar Golias e o vence de uma maneira tremenda. A sua coragem e a sua destreza, a sua impetuosidade se torna público para todas as pessoas. E ele é conhecido, ou a sua vida passa a ter esta fama pública. O oficial do rei já o conhecia antes mesmo de vencer Golias, mas depois que ele vence Golias, as multidões, e especificamente as mulheres, o exaltam. Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. E além das fronteiras, depois vamos encontrar os filisteus a quem Davi estava servindo. Num determinado momento, um dos oficiais filisteus questiona o rei Aques: não é esse Davi aquele que as mulheres cantavam? A sua fama extrapolou as fronteiras. A vida de Davi parece que vai melhorar, como a vida de cada um de nós. Mas é interessante que, como a vida de cada um de nós, aquilo que parece que, ao invés de melhorar, começa a ficar ruim. Quando as coisas parecem que vão melhorar, elas acabam dando errado. E a Bíblia nos conta que o rei, diante desta vitória de Davi, deste cântico das mulheres, passa a ter inveja de Davi. Como é que a mim atribuem milhares e a Davi atribuem 10 milhares? Não é difícil para o rei dividir o carinho, o amor do seu povo com Davi. A Bíblia diz exatamente isso, que Saul teve inveja de Davi. E mais que isso, a Bíblia relata mais de uma vez que Saul passa a ter medo de Davi. Fantasmas começam a povoar o pensamento, o coração de Saul, de tal maneira que Saul, então, por causa do medo e da inveja, passa a perseguir Davi. O rei tenta matá-lo com sua lança, e a Bíblia diz que Davi se esquivou dessa lança arremessada por Saul mais de uma vez. O rei então planeja matar Davi através dos filisteus e faz um arranjo para que ele casasse com a sua filha. E uma das propostas era o seguinte: olha, eu não quero dinheiro, eu não quero um dote pela minha filha, mas eu quero 100 prepúcios dos filisteus, na esperança de que os filisteus fariam aquilo que Saul estava pensando. Eu queria matar Davi, mas não posso fazer isso publicamente, então vou fazer através dos filisteus. E a Bíblia diz que o Senhor era com Davi, e ao invés de 100 prepúcios, ele trouxe 200. E o Senhor o protegia. E finalmente Saul, vendo que os seus planos não davam certo, ele compartilha com os seus conselheiros que ele quer matar Davi. E inclusive depois disso, ele pede a guardas que vão até a casa de Davi para executá-lo. E diante de tantas perseguições, de tantos momentos em que Davi está enredado nessas artimanhas do rei para matá-lo, o rei então obriga Davi a viver como fugitivo e mercenário. A Bíblia nos diz que Davi teve que fugir e que se juntaram a ele homens que estavam endividados, insatisfeitos, homens maus também, e ele acaba reunindo junto com ele 400 homens e vão servir, por exemplo, ao rei Aques, filisteu. Servir significa ser mercenário, porque estavam
vendendo os seus serviços ao rei. Meus irmãos, a vida de Davi parece que ia melhorar, mas aquilo que parece que vai melhorar não dá certo. E chegamos a este ponto em que nós lemos este versículo e a vida de Davi, que estava ruim, piora. É Davi que se refugia então no meio do exército ou do povo filisteu, que era inimigo de Israel, para poder se proteger. E por mais de um ano ele serve aquele rei, com seus serviços e com seus mercenários. E numa das empreitadas que Davi e seus homens vão acompanhando o rei Ax, que o dispensa por conta dos seus generais, quando Davi volta à cidade onde ele estava vivendo, ele descobre que os amalequitas atacaram, destruíram toda a cidade e levaram cativos suas mulheres, seus filhos, suas filhas, os jovens, os idosos e todos os seus pertences. E a Bíblia nos conta que Davi e seus homens então choraram em alta voz até não ter mais forças, cansaram de lamentar, chegaram a ficar exaustos diante da impossibilidade de enfrentar aquilo que havia ocorrido com eles, imaginando inclusive que suas mulheres, seus filhos, todas as pessoas que haviam ficado naquele acampamento estavam mortos. A Bíblia diz que Davi ficou profundamente angustiado. E ficou angustiado porque aqueles homens que encontraram nele um líder e encontraram naquela cidade, naquela estrutura daquele acampamento, uma maneira de viver com suas famílias, estavam agora entendendo que a culpa do acontecido era de Davi. E estavam pensando em apedrejá-lo. A Bíblia diz que Davi ficou profundamente angustiado, pois todos os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Eu me recordei de uma história de Philip Yancey, no livro Decepcionado com Deus. Ele estava entrevistando um homem que havia sofrido um acidente e chegou para este encontro manquitolando com uma bengala. Diz que quando ele sentou à mesa, o seu olhar, os seus olhos reviravam um para cada lado, e tudo aquilo eram sequelas deste acidente. Mas um homem que continuava mantendo a sua fé em Deus, a sua perseverança em crer que Deus estava no controle de todas as coisas. Até que Philip Yancey pergunta, mas por que você continua tendo fé? E este homem então responde que, numa frase muito simples, eu aprendi a não confundir Deus com a vida. Eu creio que Davi aprendeu a não confundir Deus com a vida. E apesar de ter uma promessa, apesar de estar ungido rei por Samuel, Davi passa uma trajetória até que pudesse finalmente experimentar o cumprimento daquela promessa, daquele plano de Deus para a sua vida. Meus irmãos, diante de tantos reveses, quando a vida parece que vai melhorar e não melhora, e quando parece que as coisas não podem piorar e pioram, nós aprendemos uma lição dura de aceitarmos que os problemas, as lutas, as tribulações, as frustrações, os reveses, as insatisfações por vezes nos aproximam de Deus. E é interessante que Davi aprende a fortalecer-se no Senhor. Primeiro, exatamente porque Davi aprende a reconhecer a sua condição. A Bíblia diz que ele está profundamente angustiado, ele está profundamente fragilizado, suas mulheres, seus filhos, o seu povo foi levado cativo, e é com esta angústia e essa fraqueza que ele leva ao Senhor. Não há outra coisa a levar, não há como fingir que não está angustiado, preocupado, que não está fragilizado. E é assim que cada um de nós, diante dos reveses,
quando a coisa parece que vai melhorar e não melhora, e quando a coisa parece que vai piorar, nós devemos entrar na presença do Senhor exatamente com isso, com aquilo que nós temos, seja angústia, seja dúvida, seja medo, seja lá o que for. Davi buscou forças no Senhor, e ele sabe da sua limitação, que ele não tem forças em si mesmo. Como disse, ele está angustiado e chorou até não ter mais forças junto com os seus homens. E ele sabe que por suas forças não conseguiria enfrentar aquela situação. Alguém já disse que uma pessoa nunca está tão próxima de Deus como quando ajoelhada. É quando nós nos prostramos, quando nós nos quedamos diante de Deus, plenamente conscientes de que só o Senhor tem forças, é que nós alcançamos estas forças do Senhor. Davi fortaleceu-se no Senhor porque o Senhor tinha forças. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Davi conhecia o seu Deus, não o Deus dos filisteus, não o Deus dos amalequitas, não o Deus dos povos que habitavam Canaã, mas o Deus de Israel, Yahvé. Davi fortaleceu-se no Senhor, em Yahvé, o seu Deus, o único Deus verdadeiro, aquele Deus que chamou Abraão, aquele Deus que trabalhou através de Isaac, Jacó, aquele Deus que trabalhou através de Moisés, libertou o povo de Israel, trouxe até ali e estava formando a nação de Israel. Aquele Deus que trabalhou através dos juízes e de Samuel, que foi quem ungiu tanto Saul como Davi, diante da ordem do Senhor. Davi conhece o seu Deus e sabe que Deus era a fonte de forças. Por isso, fortaleceu-se no Senhor. Reconheceu a vitória como algo do Senhor. A Bíblia nos conta que depois de Davi chamar os seus homens, consultar o Senhor, eles foram e perseguiram aqueles que haviam levado cativos suas mulheres, seus filhos e todo o povo daquele lugar. E que houve uma grande vitória. E que Davi disse, foi o Senhor que nos deu esta vitória. Davi sabe que o Senhor é força e sabe reconhecer que o poder vem de Deus. Davi é aquele que conhece Deus e sabe que Deus era a fonte de direção. Vivemos tempos em que muitas pessoas, de muitas áreas do saber, têm nos dado conselhos e orientações. Muitos deles pertinentes, válidos. Mas nos esquecemos por vezes que a maneira de enxergarmos o mundo, que o nosso coração e a nossa mente precisam passar pelo crivo do Senhor. Que um discípulo de Jesus tem a mente de Cristo, que o mundo no qual nós vivemos, ele é filtrado por esta visão do Senhor a respeito do mundo e não exatamente de outras ciências. E Davi aprende aqui que Deus é fonte de direção. Para esse tempo, precisamos buscar a direção do Senhor. E a Bíblia nos conta que Davi, diante daquela situação, a primeira coisa que fez foi chamar um sacerdote e pedir para que consultarem ao Senhor. Eu devo perseguir estes homens? E Deus dá a orientação que Davi precisa, que era perseguir e com a promessa de que você vai trazer tudo de volta, vai reconquistar tudo que foi perdido nesse tempo. E diante da orientação do Senhor, Davi age como um servo obediente de Deus. Primeiro, aquilo que ele consultou e ouviu a resposta do Senhor, a orientação do Senhor, ele vai e faz exatamente como foi orientado. Davi é obediente e Davi também é justo. A Bíblia nos conta que eles saíram com 600 homens naquele momento, mas 200 deles estavam cansados demais e ficaram antes de atravessar um riacho. E Davi, com 400 homens, então perseguiu aqueles amalequitas, trouxe de volta todos aqueles que haviam sido escravizados, trouxe de volta os seus pertences e um pouco mais, inclusive. E quando eles estavam voltando com tudo que haviam reconquistado,
Alguns homens daqueles 400 que foram para a batalha disseram, olha, esses 200 não foram conosco, então eles têm direito a pegar a mulher e os filhos deles. O resto é nosso. E Davi diz, não, não é justo. Esses homens estavam cansados demais e tudo que nós conquistamos vai ser dividido de maneira igualitária para os que ficaram e para os que foram na batalha. Davi foi justo. Davi também aprendeu a ser generoso. Depois de trazer e fazer este encontro com esses 200 homens e suas famílias e todo estar de volta ao normal, a Bíblia diz que Davi foi generoso porque presenteou seus amigos. Algumas pessoas, alguns reis que acolheram Davi e seus homens durante as suas peregrinações por aquela região. Aqueles que foram solidários com ele em sua trajetória. Davi soube ser generoso e lhes enviou presentes que pudessem mostrar a sua gratidão diante da atitude deles. Meus irmãos, uma das palavras que mais tem sido valorizada no nosso tempo como um atributo pessoal é a palavra resiliência, que é essa capacidade de voltar ao estado natural, ao estado original, diante de uma situação crítica, fora do comum, diante de uma grande frustração, que tem o poder de deformar quem nós somos ou modificar aquilo que nós somos, suprimir ou acrescentar alguma propriedade em nós. É como quando alguém diz assim, fulano era de uma alegria só, mas desde que a esposa morreu ele perdeu uma alegria na sua vida. E parece que ele não consegue escapar, ou ela não consegue escapar dessa situação frustrante. Exatamente o que o Espírito vem fazer através de nós, e estas histórias da Bíblia querem fazer conosco, é nos fazer ser capazes de enfrentar os momentos difíceis, aquele momento em que parece que a vida vai melhorar e não melhora, aquele momento em que parece que a vida não pode piorar e piora. Essas histórias querem nos fazer levantar-se e nos passar acima delas. Então eu gostaria de falar para você o seguinte, depois de contar toda essa história, que como Davi, você busque forças no Senhor. Não sei qual é o momento da sua história, a vida está melhorando, você acha que está ficando pior do que está, que você busque forças no Senhor, diante das histórias trágicas que por vezes cada um de nós tem em nossa vida. Busque a Deus, reconheça quem Ele é, saiba quais são suas limitações e receba forças de Deus. Haja como um servo de Deus. Ao buscar a Deus e receber forças e orientação do Senhor, haja como um servo de Deus, obedeça. Mesmo quando para isso parece que você precisa ter uma fé que ninguém entende. Aí você vai experimentar a restauração de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a minha oração é que quando você enfrentar as tragédias, as lutas, as tribulações da sua vida, você também seja identificado como Davi, como alguém que tem um coração segundo Deus, alguém que tem o coração segundo Deus. Que Deus te abençoe, que você seja renovado e restaurado em sua fé. Nós vamos orar agora neste instante. Deus querido, muito obrigado, porque nós aprendemos que podemos recorrer ao Senhor e através da sua palavra e da ministração do teu Santo Espírito, podemos ter nossas forças renovadas, a nossa fé fortalecida e experimentar um socorro que só pode vir das tuas mãos para a nossa vida. Ó Deus, permite que o nosso coração seja um coração segundo a tua vontade, um coração que agrade ao Senhor. Nós oramos gratos por tudo que o Senhor vai fazer em nossa vida, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus.
Muito bom, mas passou rápido esse tempo. Mas nós vamos nos encontrar em outra oportunidade, em outra celebração. Fique conosco, caminhe conosco e que o Senhor derrame sobre você todas as bênçãos. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.